Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamine. Que bom ter você aqui nessa jornada de aprendizado de segunda a sexta-feira a partir das 6 horas da manhã. Como vocês sabem, estamos estudando o livro de Provérbios e tem sido enriquecedor, né? A gente tem aprendido muito, eu tenho crescido muito com os estudos de Provérbios e eu espero que esteja abençoando a sua vida. E se está abençoando a sua vida, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com as pessoas. Não guarde, gente, essa riqueza de conhecimento só para você. Não seja egoísta. Transborde isso na vida de outras pessoas. Compartilhe. Você pode mudar o dia de uma pessoa só em compartilhar a dopamina. Então faça isso com as suas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e também me siga nas redes sociais para não perder todos os conteúdos que eu tenho postado aí durante o dia, para que você realmente fique por dentro de todo o meu trabalho. E claro, se você já está pronta para mergulhar comigo no estudo de hoje, pega a sua Bíblia, a sua caneta, papel, o caderninho, marca-texto e vem comigo, porque hoje nós vamos aprender uma lição preciosa que, assim, se a gente pudesse analisar, talvez seja uma das coisas que mais afetam muitas pessoas, né? O que mais afeta aí a vida de muita gente e que a gente precisa aprender a combater, a escassez. Hoje nós vamos falar sobre a escassez, inspirado no que nós vamos ler no Provérbios 21, capítulo 21. Tem lições preciosas aqui nesse capítulo e nós vamos entender hoje como eliminar, como tirar, como vencer a escassez das nossas vidas através da sabedoria que Provérbios traz para as nossas vidas. Então, preparada? Vamos fazer a leitura? Depois eu falo para vocês a frase do dia. Então, vamos lá. Capítulo 21, versículo 1 em diante diz assim: Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está no caminho para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em seu lugar, no lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Um preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas as palavras da pessoa que costuma ouvir bem
as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Bom, acabamos de ler então o capítulo 21 de Provérbios, são 31 versículos, e mais uma vez vemos aí um capítulo repleto de lições. A gente já tem visto, né, que dentro do livro de Provérbios, a cada capítulo, Salomão ele coloca muitas lições. Porque o objetivo é que em toda a leitura a gente sempre seja lembrado de orientações que não deixam, né, de ser reais e práticas no nosso dia a dia. Então você vê que aqui fala sobre a mulher que tem que ser sábia, que não tem que ser briguenta, né? Traz até a comparação de uma mulher briguenta ser tão terrível a ponto do homem nem querer morar, né, debaixo da mesma casa, preferir morar no deserto. É muito forte, né? Mas aqui também traz instruções sobre outras áreas da nossa vida. Então, se a gente pudesse destrinchar aqui o capítulo 21, a gente poderia falar de diversos assuntos, mas enquanto eu li o capítulo 21, me destacou um ponto que está escrito no versículo 20 e eu quero ler novamente ele com você. O texto diz assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. E quando eu estava lendo, né, esse versículo, me destacou um ponto bem interessante, que é interessante a gente identificar que nessa passagem fala que o homem sábio, o homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza. Não é o suficiente para viver ali o básico. Não, é na riqueza e na fartura, ou seja, na abundância. Então não está falando de uma pessoa que vive ali o básico e essencial. Não, está falando que o sábio ele se torna tão prudente que ele consegue alcançar a riqueza e a fartura, a abundância na sua vida. E aqui nós estamos falando sim de recursos financeiros, de bens, de conquistas que essa pessoa tem. Porém, olha só o segredo que está aqui. O segredo para que você alcance essa abundância, que você não viva na escassez, é justamente você não fazer o que o insensato faz. E o que o insensato faz? Ele não consegue viver desta forma porque gasta tudo o que ganha. Olha que interessante. O insensato, assim como o sábio, ganham. Eles ganham recurso, eles ganham ali o seu salário, têm os seus recursos, porém, a diferença entre os dois é que o sábio, ele consegue prosperar. O insensato, ele fica na escassez. Ele não consegue ter, ele não consegue nem ter o suficiente para as necessidades. Por quê? Porque gasta tudo que tem. Então é nesse sentido que nós vamos aprender hoje. Você tem sido uma pessoa sábia com os seus recursos? Ou você tem sido insensata e a insensatez está te levando para viver uma vida cheia de escassez? Eu quero ler com você a frase do dia que diz assim: a pessoa sensata tem o suficiente para viver na abundância. Já a insensata perde tudo o que tem. Essa frase foi inspirada do versículo que nós acabamos de ler e é uma verdade. Então, se a gente pudesse entender a lição de hoje, é isso. Se você é uma pessoa sábia, você vai saber viver na abundância. Você vai saber tornar o seu recurso abundante. Mas se você é uma pessoa que vive na escassez, e nós vamos entender o que é a escassez, porque a gente acha que escassez é só não ter o recurso. Mas, na verdade, a escassez ela começa na nossa mente. É uma mudança de mentalidade que faz a gente chegar na abundância, na prosperidade ou viver na escassez. E nós vamos ver que Provérbios explica exatamente isso. Em outros versículos, vai trazer para a gente lições de como nós devemos viver e aplicar a sabedoria para que a gente viva na prosperidade e não na escassez. Então, preste atenção. Você tem sido sábio? Eu quero que você realmente avalie durante a nossa dopamina de hoje o quanto você tem sido sábia ou não com seus recursos. Você tem realmente poupado, trabalhado com a estratégia correta, com aquilo que você ganha, aquilo que você tem, ou você tem desperdiçado o seu recurso, fazendo escolhas insensatas e não pensadas que levam você à pobreza e à miséria, vivendo uma vida de escassez. A gente olha aí os gurus, né, especialistas de
finanças, economia, que dão ali sempre orientações, dicas de como você pode guardar dinheiro, prosperar, ganhar riqueza. E normalmente o ensinamento deles é sempre o mesmo. Não gaste o que você ganha. Não gaste o mesmo valor que você ganha. Os seus gastos não podem se equiparar aos seus ganhos e não podem superar aos seus ganhos. É o básico, gente. É a inteligência básica, a estratégia base para que você consiga, pelo menos, viver uma vida abundante e uma vida que é mais tranquila. Mas se você ganha R$1.000 e gasta 1.000, você já está fazendo totalmente o oposto, que Provérbios nos instrui e que também os estrategistas aí que trabalham com a parte econômica, financeira, falam pra gente. Então, olha só, você tem gastado o que você ganha? E quanto não, você tem gastado até mais do que você ganha. Por quê? Porque não tem analisado de fato as suas escolhas, os seus investimentos, não tem feito as escolhas sábias nos seus recursos. Mas eu quero te convidar hoje a mudar essa realidade na sua vida e a dizer não para isso. Não gaste mais o que você ganha além daquilo que você ganha. Comece a gastar menos do que você ganha. Comece a aprender a viver o que Provérbios 20 nos ensina, né? Capítulo 21, versículo 20, nos instrui. Então, o que ele nos instrui? Duas coisas nesse capítulo, nesse versículo, nós podemos extrair. A primeira, não gastar aquilo que eu ganho, ou seja, sempre gastar menos, para que eu possa o quê? A segunda coisa, guardar. Na versão NVI diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenado. Então, eles armazenam aquilo que tem para que possa ter quando faltar. E se faltar? Não é só pensando que vai faltar. A pessoa que é sábia, ela guarda com a finalidade de ter aquilo caso ela precise, mas ela não está contando com aquele recurso. Ela deixa porque ela sabe que aquilo, se precisar, ela tem. Mas a ideia do sábio não é só para prevenir. A ideia do sábio é multiplicar, é fazer prosperar o que você tem. Olha só, Jesus mesmo ele fez isso quando ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Você lembra dessa história? É interessante que Jesus ele vai lá, ele pega os 5 pães, os 2 peixinhos, que era tudo o que os discípulos tinham encontrado, e eles oram e falam para Jesus, mas a gente só tem isso. Isso não é o suficiente. Então Jesus vai lá, agradece e reparte, divide, dá para os discípulos e pede para entregar para as pessoas. E com isso alimentou toda a multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. O que isso representa? O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus quer que a gente aprenda a fazer prosperar aquilo que a gente já tem, para que depois que a gente aprenda a prosperar o que nós já temos, a gente possa ser colocado no muito. Então, muitas pessoas acham que precisam ganhar mais, só que elas não sabem nem administrar o que elas já ganham. E elas estão achando que precisam de mais. Só que a mentalidade é uma mentalidade de escassez. É aquela mentalidade de acabar com tudo e não guardar e não trabalhar com a prosperidade, com a multiplicação do que tem. Então, a partir de hoje, viva o que Provérbios 21, 20 nos instrui. Comece a gastar menos. Se você ganha 1.000, não gaste 1.000. Gaste menos que 1.000. E dentro dessa sobra que tiver, guarde. Se for R$1, guarde R$1. Comece a criar o hábito, a cultura de armazenar, de ter a sabedoria em guardar, em colocar ali o recurso. Comece a estudar sobre a parte de investimentos. Ah, mas eu não sei nada disso. Vai atrás, aprenda. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é muito importante, gente. Nós somos filhos de Deus e nós somos filhos de um rei, do Senhor que é dono do ouro, da prata, de tudo. Mas muitos filhos de Deus não têm a oportunidade de ter o ouro e a prata na mão porque não sabem administrar. E Deus não vai dar riqueza para aquele que não sabe administrar. Você precisa entender. Deus, ele abençoa aquele que sabe administrar. Por isso que a gente vê muitas pessoas que nem acreditam em Deus, mas o fato de saberem administrar o recurso, elas conseguem fazer prosperar. Mas aqueles que acreditam em Deus, acham que Deus tem que só mandar o dinheiro no colo, e essas pessoas não têm responsabilidade em administrar o que ganham. Então não seja essa pessoa. Deus, ele vai te dar o recurso, mas é o seu papel administrar. Entendeu? Então, para isso, fique atenta a 2 coisas. Preste atenção
se você tem sido aquela pessoa que só tá querendo, mas não está fazendo a sua parte. Porque Provérbios nos instrui que a escassez, ela nasce a partir do momento em que a gente só fica no campo dos sonhos. A escassez nasce aí. Pessoas que sonham demais, mas não fazem nada. Elas vão viver na escassez, elas vão viver na pobreza. Por quê? Porque elas só querem, mas elas não fazem por onde ter. Olha o que diz o versículo 25 e 26. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. A pessoa fica só querendo, mas ela se nega a aprender a administrar o recurso, ela se nega a aprender a colocar a mão na massa para fazer o dinheiro prosperar, multiplicar. Ela se nega a entender como administrar melhor o que ganha. Por quê? Porque ela só quer. Então ela vai lá, compra, faz as coisas de forma insensata e depois fica só no campo dos sonhos, porque não consegue realizar. E no 26 diz assim, ela passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Ai, seria tão bom se eu tivesse. Ai, seria tão bom se eu ganhasse mais. Mas o que tem ela não valoriza. O que tem não cuida. Mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. E aqui a gente vê a lição preciosa para as nossas vidas. Se você quer romper na sua vida e eliminar a escassez, você tem que mudar a sua mentalidade. A mentalidade de só ficar no campo dos sonhos e dos desejos e começar a ser uma pessoa de ação. Seja uma pessoa de ação. A escassez começa quando você fica só no campo dos sonhos. Cuidado! Isso gera escassez, isso gera preguiça, procrastinação e pessoas preguiçosas, procrastinadoras não prosperam. A escassez, elas habitam na vida dessas pessoas, então não deixe isso ser uma realidade na sua vida. E a segunda coisa é o que a gente acabou de ler no versículo 26. Pessoas que são abençoadas, prósperas, elas são abençoadas e prósperas porque elas não retêm o que têm. Elas não ficam com medo de ficar sem. Elas, quanto mais elas dão, mais elas recebem. Elas se preocupam com os outros. São pessoas generosas. Você quer romper na sua vida, quer vencer a escassez? Seja generosa. Quanto mais você se preocupar em ajudar as pessoas, mais Deus te abençoará. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. Inclusive Deuteronômio 28, e se você quiser ler depois o versículo 12, está lá a orientação que Deus deixa para o seu povo quando eles iriam adentrar a terra prometida. E a promessa era, vocês terão para emprestar às nações, mas vocês não precisarão pedir emprestado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus quer que o seu povo seja um povo próspero, mas um povo generoso. E muitas pessoas não conseguem prosperar, por quê? Porque elas não são generosas. Elas são mão fechada, elas não ajudam o próximo, elas veem o necessitado e elas não fazem nada. Elas ficam com medo de tirar do dela para dar para o outro, quando na verdade, se você fizer essa generosidade, você não ficará sem. Deus, ele abençoa os generosos. Nós precisamos entender, uma pessoa que vive na escassez, ela não consegue ser generosa. Então, você precisa, a partir de hoje, mudar a mentalidade da escassez. Primeiro, não seja só aquela pessoa que fica sonhando demais. Seja uma pessoa de ação. Segundo, aprenda a se preocupar com o próximo e a ser generosa. Seja em doações, seja com ensino, com compartilhamento. Ser uma pessoa que realmente se preocupa com os outros. Deus fará você ter a sua vida uma vida abundante e cheia de multiplicação. O menininho lá, que levou 5 pães e os 2 peixinhos, foi generoso. E dos peixes que ele levou e dos pães, ele conseguiu o quê? Ter a multiplicação a ponto de ter 12 cestos cheios. Olha só que bênção. Imagina Deus pegar o teu pouco e tornar o teu pouco em muito, porque você tem um coração generoso. É isso que Deus quer que nós sejamos. Porque Deus, ele quer que a gente aprenda o princípio da generosidade para que a gente saia da escassez e com isso a gente se torne próspero. Deu para entender? Então avalia se você está sendo uma pessoa realmente sábia nos seus recursos, se você tem guardado o suficiente, se você tem administrado da forma correta, mas também se sua mentalidade é uma mentalidade de escassez. Se é uma mentalidade de escassez, é hora de eliminar isso da sua vida. Ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, por o ensino que o Senhor nos deu, que nos traz a instrução, Pai, de como realmente sairmos da escassez. Não nos deixe viver na escassez e se há alguém que hoje está na escassez, que essa pessoa possa aprender a sair deste lugar e comece a ser uma pessoa próspera, abençoada pelo Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Agora, assuma um compromisso depois desse estudo, e o compromisso que você vai assumir é o seguinte: você vai digitar aqui nos comentários: a escassez não tem lugar na minha vida. A escassez não tem lugar na minha vida. Declara isso com fé, com confiança, que a partir de hoje você não viverá mais na escassez. Amém? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!